A Station T apresenta o podcast Station Cast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Station Cast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Station Cast. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Já deixa o seu like e compartilhe, ative o sininho para você estar recebendo as nossas notificações. Lembrando que a Station Cast ela é uma plataforma de fast learning, ou seja, rápido aprendizado, e a gente tem procurado trazer aqui profissionais que eu sempre costumo dizer do mais alto gabarito, ou seja, profissionais que realmente são referências, estudados e que têm algo para acrescentar, tanto para você quanto para nós que estamos aí buscando realmente entender toda essa disrupção tecnológica, todos esses conceitos modernos que têm mudado o nosso mundo e forçado aí o nosso tal do mindset. E para iniciar esse bate-papo muito bacana, eu estou recebendo aqui Sérgio Victor. Seja bem-vindo ao Station Cast. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, que para mim vai ser um desafio bem grande, porque você é um jovem empreendedor aí, tem vários conteúdos para acrescentar, e principalmente nesse momento aí, né, que a gente tem vivido na nossa política, tanto do ponto de vista nacional, mas principalmente do ponto de vista agora municipal. Seja muito bem-vindo ao Station Cast. Rodrigão, obrigado, parabéns pelo trabalho. Vi alguns amigos que passaram por aqui, né? O Danilo Veloso, o Paulo Mariotto, só fera, então fico muito feliz e honrado de estar sentado aqui compartilhando com você um pouco da experiência e aprendendo contigo aí. Cara, obrigado. Quem é o Sérgio Victor? O Sérgio Victor ele é graduado em Economia e Administração de Empresas na Bellarmine University, nos Estados Unidos. Tem pós-graduação em Marketing pela ESPM, em São Paulo, uma das melhores escolas de marketing aí do Brasil e da América Latina, está ranqueado aí como uma das melhores do mundo, né? E falar um pouquinho sobre o nosso conterrâneo. Taubatiano, casado, pai de 2 filhos e ex-deputado estadual pelo Partido Novo, entre os anos de 2019 e 2023. É economista e administrador de empresas, né, como eu disse, e formado nos Estados Unidos. Além de ser empreendedor na área de educação e também empresário, né? Você tem algumas empresas aí, né, no ramo de beleza, no ramo de seguros, né? Isso, as escolas eram profissionalizantes na área da beleza e graduação e pós-graduação de ensino à distância e corretora de seguros e uma consultoria de compras públicas também. Tem ainda? Sim, só as escolas que não mais, que foi um pouco da minha jornada aqui de migração para a política depois. Muito bacana. Então, assim, além da carreira política, né, que foi uma surpresa aí para todos nós, porque ele veio como uma revelação, né? Quem era o Sérgio? Pô, Taubaté recebeu aí, ganhou um deputado estadual pelo Partido Novo, que também era um partido recente, né? Então, realmente foi uma bela de uma surpresa. Você fez um trabalho muito bacana como deputado e depois fez um trabalho também, presidiu aí algumas câmeras temáticas na Lesp, né? Se eu não me engano, a de inovação, né? A própria Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação pelos 4 anos, né? Então, foi um aprendizado legal e poder liderar essa pauta no Estado. E aí, nós... Basicamente, a Station Cast, ela tem como esse papel, né, de trazer realmente percepções diferentes, sempre muito técnica e sempre muito objetiva para que a gente possa realmente estar aí se desenvolvendo enquanto pessoas, enquanto empreendedores, enquanto empresários, mas principalmente enquanto cidadão, né? E trazer uma pessoa que é novo. Você está com quantos anos hoje? 36. 36. Novo. Que já tem uma carreira política, é empresário, é empreendedor, então agrega muito ao nosso debate e aquilo que é o nosso propósito da Station Cast. Então, vamos lá, muito obrigado por você estar aqui e eu já vou começar com uma pergunta bem bacana aqui para você, que é como político, né? Você trabalhou no poder público, né? E sabe que
das dificuldades como empresário, como empreendedor. E eu lembro que você tem até um slogan que é desburocratizar, né, a burocracia, né? Ou seja, o poder público deve atrapalhar menos os empreendedores. Inclusive, você teve alguns trabalhos muito focados na questão de diminuição de ICMS, teve muito trabalho focado também na questão da burocracia, da facilitação, porque a burocracia era necessária, mas até que ponto a burocracia ela permeia, ela passa do nível de ser só procedimentos legais para ser já aquela coisa de entraves, né? E a gente sabe que quanto mais rápido for a governança, o acesso à informação do empreendedor, a abertura de empresas, né? Isso daí ajuda no dia a dia do empresário. Então você foi um deputado que realmente batalhou bastante nisso, né? Como que você vê, qual é a sua percepção do ponto de vista de empresário antes da política e depois tendo a percepção da política, de como funciona a política, e aí como que você, nesse final desses 4 anos, você pôde ter a sua experiência, ou seja, cara, eu como político, eu consigo agora perceber do outro lado o que um empresário ou um empreendedor passa, e que aí você está disposto e esteve disposto a combater isso para facilitar o dia a dia nosso. Vou tentar partir do começo, né? Como é que eu comecei a ficar indignado e me tornei o inimigo número 1 da burocracia? A burocracia é um conjunto de regras e processos que deveriam ser claros, transparentes, simples, e no Brasil é o completo oposto, né? Então, quando eu comecei a empreender, como você falou, eu comecei com uma escola de curso profissionalizante na área da beleza. Então, lá em 2009, basicamente o que eu fazia era ajudar, na maioria das vezes, mulheres, né? O curso de barbeiro veio depois, mas a maioria dos cursos eram voltados, ou o público-alvo eram mulheres, para que elas pudessem montar um negócio, aumentar a renda, ter uma profissão. E aí, muitas vezes, quando você via elas partindo para montar o seu negócio, encontrando uma série de regras ruins que impediam que elas começassem um negócio rápido e começassem a ganhar dinheiro. Então, quando a gente fala assim, bom, um governo, um poder público que atrapalha uma mulher simples, uma mãe de família, de começar logo o seu negócio de baixo risco, ele está atrapalhando ela de melhorar de vida na veia. É como se ela colocasse um muro muito alto que dificulta ela de superar. E aí eu comecei a perceber, bom, não é possível, né? O que eu, como poder público, gostaria de ajudar a população a melhorar de vida? Dando boa educação para dar ferramenta e deixando o caminho pavimentado muito simples para ela poder trabalhar, gerar emprego, montar seu negócio, enfim, qualquer caminho que ela decidir. E eu vi que o Brasil é o contrário. Então, comecei a ficar indignado com isso. Por que a gente atrapalha essa pessoa? Devia ser muito simples, né? E aí comecei a ver, por que atrapalha? Bom, é um pacote de regras ruins do poder público. Então, tá bom, se o problema tá ali, né? Uma parte do problema tá ali. Uhum. A gente paga imposto, cobra muito imposto e não entrega uma boa educação e ainda entrega muros altos ou burocracias grandes na frente das pessoas mais pobres que querem começar seu negócio. E aí, quando eu entrei para a política, o meu primeiro ato foi... Bom, agora eu estou desse lado do balcão, né? Então, eu e o Melão, o deputado estadual, criamos uma plataforma chamada Revoga Já. A gente brincava, olha, agora que a gente está do lado do balcão, eu quero te ouvir. Eu não tenho a pretensão de saber quais regras atrapalham o seu setor. Então, por favor, inscreva-se aqui na nossa plataforma chamada Revoga Já e fala qual lei, qual norma, qual regra que te atrapalha para a gente poder tentar revogá-la, alterá-la, né? Então, melhorar, simplificá-la, enfim. Então, essa foi a nossa grande missão. E aí a gente percebeu que, na medida que a gente tentava revogar leis, o processo para revogar é igual de aprovar uma. Então, enquanto a gente tentava revogar várias leis, passavam-se várias novas leis ruins, né? Falou, a gente precisa colocar um freio nisso aqui, né? Vamos tentar limpar o estoque, mas vamos tentar colocar um freio. Daí nasceu o nosso projeto de lei, que foi sancionado e agora implementado, regulamentado pelo governador Tarcísio, que era o Código de Defesa do Empreendedor, que colocava regras claras de tempo de resposta do poder público para o cidadão, que simplificava o licenciamento para empresas de baixo risco, era um espelho da Lei de Liberdade Econômica, regulamentando para o Estado, e algumas coisitas mais que a gente brinca, né? Como o sandbox regulatório, regulamentando o sandbox regulatório no Estado de São Paulo. Então, tinha um conjunto de regras e obrigações do Estado e simplificações de processo para que o pequeno empreendedor
conseguisse ter mais facilidade para abrir seu negócio. E queria dar uma lei que eu acho que esse é o exemplo do suco do Brasil e por que a gente é um país pobre ainda, né? Quando eu estou do outro lado do balcão, me explica por que a gente é um país pobre. Eu vou tentar com um exemplo. Bom, a gente é aqui de Taubaté, quando você vai para Ubatuba, para Campos do Jordão, a gente passa por várias barraquinhas de beira de estrada, certo? Sim. E ali tem a Barraca da Tônia indo para Campos, ali em Pinda, né? A Barraca da Tônia é considerada um ponto turístico pela Prefeitura de Pinda, está no mapa oficial da Prefeitura. Ela é um ponto turístico porque na beira da estrada ela tem um visual maravilhoso, ela vende produtos artesanais, só que tinha uma lei dos anos 70 que dizia que essas barracas de beira de estrada só podiam comercializar frutas e verduras, basicamente. Então, em 2019, quando eu assumi, ela me procurou através de um amigo que me indicou meu trabalho, e falou, esse cara defende o pequeno empreendedor. E ela falou, Sérgio, eu estou recebendo multa, fiscalização, porque tem uma lei tem uma lei antiga aqui que fala que eu não posso vender. Só que você chega lá, você vai comprar água, coca, a gente brinca, né? Você pode vender o milho, mas não pode vender o suco do milho. Então, é uma lei burra, entendeu? Uma lei burra que atrapalha aquela pessoa. Daí a gente está pagando imposto. Tem fiscal do DR, fiscal do Ministério Público, e o caramba atrás de pequenos comerciantes dando multa por causa de uma lei ruim dos anos 70. Sim. Aí a gente conseguiu alterar essa lei depois de uma briga. Foi uma vitória enorme. Sabe quantos comerciantes de beira de estrada tem? Só em estradas geridas pelo Estado? Quantos? 5.500. Uau. A gente está falando de 5.500 pessoas isso daí diretamente. No Estado ou... No Estado de São Paulo. Segundo números deles, da associação deles, 5.500 pessoas, negócios diretos impactados por uma lei ruim dos anos 70. Então, o que a gente fez, basicamente, foi mudar a lei. Pode-se vender qualquer produto lícito, com exceção de bebida alcoólica, por ser beira de estrada. Que legal. Então, com uma lei besta, você consegue mudar e garantir vários empregos, garantir desenvolvimento, enfim. E essa questão de lei, né? Esses dias eu estava me perguntando, né? Quantas leis, por exemplo, existem em Taubaté, eu vou falar de Taubaté, ou no estado de São Paulo, até mesmo no Brasil, que a gente nem sabe, a gente não consegue acessar, e quando a gente consegue acessar, a gente não sabe se está valendo, se não está, enfim. Então... E, cara, a gente viu vários exemplos quando você vai conversar com alguém que fala assim, por que você está fazendo isso? Baseado em qual norma, lei? Sempre foi assim. Às vezes nem tem mais embasamento legal, mas virou um processo cultural de carimbo, sei lá. Assim, tem essa pergunta que é complementar a essa, né? Como a sua experiência, né, como deputado estadual influenciou sua visão sobre essa questão do empreendedorismo e essa visão, né, de como a gestão pública deve ser para fortalecer as empresas, né? Os arranjos produtivos locais e as comunidades empreendedoras. Porque uma coisa é você estar do lado do empresário, do empreendedorismo. Outra coisa é você estar tendo a oportunidade de estar no outro lado, como você colocou. Do outro lado do balcão, né? Do outro lado do balcão. Você está ali como político, ou seja, então a percepção, ela muda, né? O ângulo muda e traz mais clareza, né? Como que foi esse choque de realidades, né? Porque são dois universos que eles andam em paralelo e muitas vezes eles dividem ser complementares, mas muitas vezes eles andam em paralelo, mas eles não se convergem, né? Como você trouxe muito bem, a questão dessa lei, né? Então, o que você, com a tua experiência, e aí você trouxe a questão do Brasil ser um país pobre, né? O Brasil, ele é um país que ele é um país emergente, tá aí entre os países emergentes, né? Mas ele parece que ele não consegue alcançar, né, a sua maturidade empresarial e por N motivos, mas trazendo para um contexto micro, né, vamos colocar assim, não no contexto nacional, mas no contexto estadual ou até mesmo no contexto municipal. Como que você acredita que essa experiência sua do lado político, tendo essa visão empreendedora, ser um cara que morou fora, prestou serviços comunitários, teve serviços voluntários, estudou numa universidade americana que tem um peso grande, né? Porque o americano é a escola de administração, né? É o pai do marketing, né? Então, isso tudo e você é novo, né? Então, tudo isso te dá uma consistência e uma vantagem até mesmo acima da média dos deputados, né, de muitos vereadores, né, enfim, até mesmo de muitos prefeitos, que, cara, sequer às vezes tem segundo grau completo,
né? Então, como que essa experiência, ô Sérgio, foi enriquecedora e você acredita que agora, você tendo essa experiência, caso de repente num segundo pleito para um deputado estadual, agora até mesmo com as eleições municipais se aproximando, isso colabora para que você possa vir, de repente, com propostas que vão realmente facilitar a vida de quem realmente gera receita, que é o empresário. Ô, Rodrigo, bom, cara, eu tive grandes oportunidades de me preparar, né? Então, tive boas oportunidades de estudo aqui em Taubaté, né, para ensino fundamental e médio. Depois, uma excelente experiência na Universidade Americana em Economia e Administração. Consegui me formar em 2 cursos ao mesmo tempo, enquanto jogava futebol pela faculdade, enquanto fiz projetos sociais incríveis que mudaram minha vida, como em Malau e na África, de microcrédito. E depois ter feito Master em Marketing aí na SPM, que também é uma das melhores universidades do Brasil aí. Então, eu tive muita ferramenta para me preparar. E depois empreendendo na prática, né, dos 21 até os 30 ali, perto do momento onde eu tinha vendido as escolas e me elegi deputado estadual na primeira tentativa. E aí eu fui me aprofundar como deputado também, porque que a gente está discutindo os mesmos problemas de sempre, né? Se você olhar o que a gente está discutindo em Taubaté hoje como problema da cidade, cara, são problemas... a gente não consegue superar algumas barreiras básicas de atendimento básico na saúde, o hospital está semi-fechado, de zeladoria. A gente está na idade da pedra no poder público, enquanto a gente conseguiu ver ferramentas no mundo inteiro e aqui no Brasil, como cidades vizinhas, próximas, problemas que eles já superaram e a gente está patinando e parado no tempo. Então, hoje, o que eu sinto que é um dos meus diferenciais, não só meu, mas talvez do Novo também, são as premissas do porquê a gente entrou na política, o que a gente viu e qual é o diagnóstico do porquê dos problemas e como é que a gente quer resolver. Então, a gente tem uma clareza que o poder público tem que atrapalhar menos. Uhum. Então, o governo federal hoje, ele quer ser o paizão, quer ajudar, você é incompetente. Dá o seu dinheiro para mim que eu vou fazer por você. E a gente parte da premissa oposta. As pessoas querem empreender, querem melhorar de vida, querem montar seu negócio e cada um tem seus anseios e a gente, poder público, tem que pavimentar o caminho. Tem que atrapalhar menos. Tem que simplificar a sua vida. Então, parte dessa convicção, né? Quando a gente entra lá não para propor só novas leis, novas regras. Não, como é que a gente melhora o que a gente tem aqui? Outro exemplo aqui em Taubaté, né? A gente mandou recurso para a cidade. Cara, eleitoralmente, muito ruim o que eu fiz, né? Mas não dá para pensar só eleitoralmente. A gente mandou recurso para uma transformação digital na prefeitura, que agora, né, quem ganhou foi a Undoc lá, que então hoje todo mundo se comunica com a prefeitura mais facilmente através do celular, do aplicativo, e recurso para revisar o Código de Obras e o Código de Posturas, que é um conjunto de regras que facilita ou não a construção civil, a fiscalização e, né, a relação prefeitura-empreendedor e prefeitura-cidadão. Eleitoralmente ruim, mas obrigatório. Eram Sim. leis dos anos 90, totalmente atrasadas e que a gente precisa melhorar para a gente conseguir atrapalhar menos a vida do empreendedor e gerar emprego. Um exemplo só da construção civil, que eu acho que para mim é o... Não, é o carro-chefe, né? O que movimenta muito, né? Movimenta muito, né? Então, e movimenta as pessoas que têm menos qualificação normalmente. Mas, ó, se a obra, ao invés de demorar 1 ano, demorar 1 mês, que eu ainda acho muito tempo, você coloca mais pedreiro, mais servente, mais pintor, mais gesseiro, mais arquiteto, mais engenheiro, mais circulação pelo loja de depósito de material de construção, e a cidade aumenta a arrecadação por IPTU, por ITBI, por, né, o corretor de imóveis, enfim. Você consegue movimentar uma cadeia enorme e gerar mais receita local. ISS, né? ISS. Então... É loucura você não ter uma meta muito clara dentro da Secretaria de Planejamento de quanto tempo vai demorar cada processo, cada etapa, para a gente conseguir atrair mais investidores para a construção civil. E isso é uma coisa que é nítido, né? Então, assim, você chegou... É nítido o que é nítido, né? É nítido a morosidade, né? De empreendimentos imobiliários, licenciamentos, autorizações. Então, uma vez eu estava conversando com um amigo que tem uma consultoria, ele falou, cara, eu não vou mais... Ele não é de Taubaté, ele veio, empreendeu uma vez, e ele falou, eu não empreendo mais em Taubaté, porque demorou 1 ano para eu poder iniciar o meu empreendimento, né? Então, é muito tempo.
Então, isso são fatores que jogam contra o município. Exato. Isso é inevitavelmente... Jogam contra o munícipe, jogam contra o tabatiano, jogam contra a futura geração. Isso é inevitavelmente o quê? Falta de capacidade técnica, são entraves, procedimentos mal estruturados, competência, né, ou incompetência do gestor. Aonde é que está o imbróglio disso, por exemplo, de Taubaté, que é a cidade que a gente mora? Sim, acho que é um conjunto de fatores, né? Então, falta de olhar isso como prioridade, falta de entender o benefício que isso traz para a cidade. E se não é prioridade, talvez você não coloque as melhores pessoas. Se ela for loteada politicamente, você tem um desafio de execução, né? Sim. Por outro lado, como a gente sempre dá o exemplo de Pina, inclusive a Marcela, secretária de Planejamento, e o Danilo, secretário de Tecnologia, participaram de uma audiência pública aqui comigo há um tempo atrás, quando a gente foi falar justamente disso e o que eles fizeram. Então, é um conjunto de fatores, gente, ferramenta, priorização e uma convicção de que isso mais rápido ajuda a população. Capacidade técnica. Capacidade técnica. E então, o prefeito chancelando, gente, né? ferramenta, prioridade. Então, por exemplo, vamos falar gente, ferramenta e prioridade. O que Pinda fez lá com o Marcelo, Danilo e o prefeito? Contrataram uma ferramenta tecnológica, colocaram como prioridade, treinaram as pessoas, colocaram as metas e cobraram resultado ao longo da implantação, né? O Taubaté, Pindamonhangaba, ela para mim, assim, um caso muito interessante, até porque o Danilo, ele é um conterrâneo de Taubaté. Eu não sei se a Marcela também. Marcela também, né? Então, os dois... Então, são dois taubatianos que estão fazendo um trabalho lá. Enfim, na equipe do prefeito, doutor Israel lá. Um abraço pro pessoal de Pindamonhangaba lá. Tem o Rodrigo Lócio, tem várias pessoas de Taubaté que estão lá, né? Então, assim, e aí aquilo que você falou, né? Pessoas. Aí por isso eu até frisei, né? A capacidade técnica. Porque pessoa... gente é a capacidade técnica, capital humano sabendo que sabe fazer aquilo. Mas a gente tem muita gente, por exemplo, na cidade, na prefeitura, e aí às vezes muitas pessoas, às vezes o prefeito ele infla muito a máquina, né? E aí muito pela questão do acordo político, e ele infla muito. Então você tem muita gente, mas muita gente desqualificada. Então, o que realmente eu acredito que mais você pode ter 5 SEALs, né? Vamos pegar o exército americano. Então, você tem 5 militares extremamente bem treinados que eles destroem um exército de 400 pessoas, porque eles sabem o que querem fazer, eles são capacitados. Então, o que eu penso, não sei se você concorda, é justamente o que falta hoje para o poder público em diversas instâncias, mas principalmente nos municípios. E aí a gente vai falar aqui do Vale do Paraíba, com exceção de um ou outro município, né? A gente tem 39 municípios, a gente tem aí, vamos colocar 4 ou 5 que fazem um pouco a diferença, e o resto ali vai da curva do mediano para baixo, né? Muito aquém da capacidade política que se espera de um prefeito. Mas isso tudo decorrente justamente da capacidade técnica, do preparo, né? Então, eu imagino que a profissão, a vocação política, ela deveria de ser como uma profissão, deveria ter pré-requisitos, né? Ou seja, no mínimo um segundo grau completo ou uma faculdade, né? Para cargos, de repente, né? Um vereador, pelo menos um segundo grau completo, né? De repente um deputado. Isso é utopia, ou isso de repente deveria de ser, e aí é uma curiosidade mesmo, deveria de ser assim. Eu queria falar 2 coisas para você. Primeiro, que o Novo tenta fazer isso, né? Tem um processo seletivo, claro que tem erros, né? Mas tem uma jornada onde ele tenta ver alinhamento político, competência técnica, capacidade de execução, não baseado em graduação necessariamente, mas baseado em histórico. Você consegue entregar, você consegue entregar bons resultados para a sociedade, porque é isso que a gente quer eleger, né? Então a gente concorda. Mas eu acho utopia, e também nem sei se eu concordo tanto, tipo assim, é um representante do povo, né? Então tem que ter voto. Eu acho que voto é um critério. Se a população escolhe mal, vai
pagar o preço. Acho que esse é o preço da democracia aí. Mas duas coisas importantes sobre política que eu queria falar, que ouvi isso da boca do governador Romeu Zema, governador do meu partido Novo, né, de Minas Gerais, e do Adriano Silva, prefeito de Joinville, também do Novo, hoje um dos melhores prefeitos avaliados no Brasil. Eles falaram, olha, o que me deu liberdade muito grande de escolher uma equipe mais técnica e conseguir priorizar com mais clareza as coisas que eu queria foi o jeito que a gente ganhou a eleição. Porque é nessa fase agora, né, pré-campanha e campanha, antes da eleição, que os grupos políticos fazem as amarrações que a gente vai pagar caro pelos 4 anos. Então, enquanto a população não entender isso, não participar mais ativamente das boas escolhas, e se a gente eleger gente que vendeu, né, que a gente brinca, vendeu a alma, vendeu as secretarias, loteou tudo, depois ele não vai conseguir executar muito bem os seus processos. Então, o Zema conseguiu colocar os dois conseguiram colocar mais gente técnica e especializada, porque eles não deviam nada para ninguém na jornada política. Então, isso te dá liberdade, certo? Então, o como ganha importa muito. E daí um exemplo, cara, o Adriano e o Zema também, eles fizeram um processo seletivo para a escolha de vários dos cargos abertos, né? Tem as equipes de confiança e não tem problema, acho que o melhor caminho são as pessoas que conseguem andar na fila técnica e política, né? E ter essas duas competências. Mas para vários cargos comissionados da Prefeitura de Joinville, o Adriano abriu um processo seletivo e priorizou bons servidores. Então, mais de 60% dos cargos comissionados foram escolhidos os próprios servidores, porque lá tem muito talento, tem muita gente boa, só que você consegue entender também o porquê que eles estão desmotivados. Se você loteou vários dos cargos acima, se a prefeitura não consegue priorizar muito bem quais são os trabalhos, se você é servidor de carreira e nunca é ouvido, não tem, né, você recebe os mesmos incentivos e aumentos que a pessoa que não faz nada, sim, a tendência é a pessoa desmotivar. Então, com esse processo seletivo, o Adriano conseguiu aproveitar muitos talentos que já estão ali, e tem muita gente boa, né? Eu tive o privilégio de, ao longo desse mandato como deputado, correr várias cidades e sentar com vários servidores. Eu sempre brincava, me mostra a sua tela, eu quero entender o que você está olhando para tomar decisão que vai impactar a vida da população, para saber se eu mando recurso, para saber se eu mudo uma lei. Então tem muita gente boa ali dentro, mas normalmente um monte de Ronaldinho, camisa 9 no banco, então. E aí a gente precisa reorganizar isso para conseguir aproveitar os melhores talentos da máquina. E aí é saber a hora que você coloca o time em campo, qual o time em campo, vai muito mais do gestor ali também, né? De estar organizando, né? Não é colocar lá um novato para bater o primeiro pênalti, nem o veterano para bater o último pênalti depois que perdeu tudo, né? Vai ter que saber escolher pessoas boas, né? Por isso, o bom gestor define as prioridades, entende quais são as metas e escala os melhores jogadores, né? Sérgio, cara, assim, primeiro eu queria agradecer o seu tempo, o bate-papo, cara, desejar para você aí sorte na tua jornada, no teu pleito. Eu sei que não é fácil, esse ano vai ser nunca é fácil, né? Esse ano aí tem as suas dificuldades, cada ano tem as suas peculiaridades, mas, cara, desejar para você aí um bom trabalho. E é o que eu sempre falo, a minha visão é a visão stakeholder, né, cara? Então, assim, tá batendo bem, tá todo mundo vai bem, né? Cara, se você quiser deixar suas considerações finais, por favor, fica aí à vontade, suas redes sociais, o seu recado aí para quem vai estar nos assistindo, por favor, fica à vontade. Legal, obrigado, Rodrigo, pelo espaço. Você é um dos corajosos aí que tem comprado algumas brigas para destravar Taubaté. E eu acho que é uma das coisas que a cidade precisa dos gestores públicos também, pessoas que consigam ter plano de curto, médio e longo prazo e comprem essa visão, essa briga e sejam bons executores, né? Queria reforçar que, né, normalmente se discute o executivo, mas lembrar que o legislativo também é tão importante quanto nessa jornada. Tive a experiência como deputado estadual e uma das minhas missões agora é formar ou ajudar a trazer novas lideranças e lideranças boas da cidade, porque ninguém faz nada sozinho e compor um baita time, né? Então, sempre eu reforço o convite para conhecer as pessoas do nosso grupo também de forma geral. E sigam aí nas redes sociais, @SérgioVictorBR. Aceito críticas, elogios, sugestões e sempre reforço que espaços como esse são bons. A gente está discutindo várias ferramentas, várias soluções, vários problemas, mas uma parte dela passa por a gente ter um bom diagnóstico e começar a falar disso, né? Sim. Para ver que se as pessoas estão ouvindo, mesmo que achem que a gente está falando, que discordem, mas que comece essa discussão para a gente
começar a afinar o caminho que a gente precisa seguir para destravar Taubaté, para transformar a Taubaté do futuro na Taubaté do presente, né? Que a gente está parado no tempo e a gente merece uma Taubaté melhor. Sem dúvida. Cara, obrigado. Muito obrigado, viu? Fica com Deus aí, um abraço grande. E é isso, pessoal. Então esse foi um bate-papo com o ex-deputado Sérgio Vito, empreendedor, empresário, futuro candidato à Prefeitura de Taubaté nesse ano. E é isso, o papel nosso é bater papo, é conversar, trazer ideias e discutir. E mais do que ter aquele consenso utópico ou às vezes leniente, né? O cara, não, tudo bem, vou concordar com você para não criar inimizade. Não, a gente precisa sim ter coragem e ter sabedoria e ter condições e respeito pelo outro, mesmo nas diferentes opiniões, porque é na diferença, na soma das diferenças que a gente vai criar a riqueza de uma sociedade democrática. E é isso. Não deixe de se inscrever, compartilhar nas redes sociais e deixar o teu like. Um forte abraço e até o próximo episódio da Station Cast, se Deus quiser. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.